Programa do Jeito do Jonas. Mais uma vez nós estamos aqui para falar com você a respeito dos assuntos que interessam a todos nós. E hoje nós fomos surpreendidos logo pela manhã com um habeas corpus que foi impetrado junto ao Tribunal Federal de Recursos na cidade de Porto Alegre. Impetrado para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, não possa ser preso. É claro que só a impetração de um habeas corpus não é suficiente. Isso será analisado pela corte, deverá ser muito bem analisado e poderá ser, sim, negado ou não. Justiça funciona assim. O Instituto Lula correu para dizer que não impetrou o tal habeas corpus. Foram então buscar o autor. A princípio havia se dado a conotação de segredo de justiça, porque trata-se de um ex-presidente da República, mas logo em seguida vazou o nome e é um advogado de Campinas. Foram entrevistá-lo e ele simplesmente disse que estava cumprindo o seu papel de cidadão. Não dá para imaginar de onde saiu essa ideia. Se de algum opositor para ferir ainda mais o já combalido ex-presidente, foi uma jogada de mestre, porque vai, sem dúvida nenhuma, macular a imagem com esse, desde que fique provado, obviamente, que não tenha participação nenhuma de ninguém do governo. E o ato inverso é verdadeiro. Se ficar provado que foi alguém ligado ao presidente que fez isso, foi um ato de extrema burrice. De qualquer forma, perdemos todos nós. Cada dia mais o Brasil caminha para trás. Cada dia mais nós temos solavancos, cada dia mais nós temos problemas. O habeas corpus está aí. Cabe ao juiz federal que for nomeado para analisar o caso, julgar e dar a sua sentença, o seu veredito. Mas que é feio, seja feito ou por parte de alguém ligado ao presidente ou por alguém contra o presidente, de qualquer forma, é mais um desserviço à nossa nação. Pense nisso. Programa do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgreve@ig.com.br ou no Facebook.com/do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei mais uma das personalidades ilustres aqui da nossa cidade e esse moço tem feito um trabalho brilhante ante um órgão que é estadual, mas que é aqui na nossa cidade comandado pela Prefeitura Municipal do Guarujá. Estou falando do PROCON, estou falando do seu diretor, doutor Alexandre Cardoso, que muito me honra com a sua presença. Muito obrigado por ter vindo, doutor Alexandre. Eu que agradeço, Jonas, mais uma vez participar do seu programa e poder contribuir aí com a informação para todos que estão nos assistindo. O que você, como uma pessoa que vive vida pública, como você viu essa impetração de um habeas corpus para que um ex-presidente não seja preso? Dá um cheiro de arroz queimado, de alguém que queira macular mais a imagem do presidente? Ou você acha que alguém ligado ao presidente, mesmo que ele não tenha participação, mas alguém ligado a ele, esteja realmente com medo de que ele vá preso? É bem difícil falar agora, né? Mas o que você acha? É muito cedo, né, para chegar a alguma conclusão. Mas, na minha opinião aí, sem dúvida tem alguma... Estão maquinando alguma coisa. Uma jogada política? Uma jogada política para evitar aí esse desgaste, né, que seria aí a prisão do ex-presidente. Aí eu pergunto, se por um acaso o ex-presidente não gostar disso que foi feito, ele pode ir ao PROCON? Pode reclamar no PROCON? Falar, olha, estão mexendo com o meu nome. Não, aí não dá, não. Não cabe uma reclamação do PROCON. Não cabe uma reclamação. O que o PROCON recebe como reclamação, Alexandre? Aonde que o PROCON tem assim a sua maior parte da atuação? A maior parte da atuação, mais uma vez a gente vai falar das empresas de telefonia, né? Essa é o nosso calcanhar aí de Aquiles, né? Planos de telefonia móvel. Exatamente. Ela lidera o número de reclamações e essas reclamações não são só do Guarujá, é em todo o estado de São Paulo, em todo o país, na verdade. O número de reclamações é muito grande e movimenta praticamente 60% do nosso atendimento. Na última semana, dia 22,
os PROCONs do estado de São Paulo, eles se mobilizaram e foi feita uma ação conjunta com a Fundação PROCON, né? E foram aplicados 22 milhões em multas em cima dessas empresas. Da empresa Oi, foi multada em 8 milhões. Oi. Exatamente. A Oi, a Claro, a TIM e a Vivo. Quer dizer, ninguém nesse negócio, ninguém escapa. Todo mundo trata mal o cliente do mesmo jeito. O serviço de telefonia está muito aquém, né, de um serviço eficiente, contínuo. E agora, o real motivo dessas multas foram esse bloqueio, né, do fornecimento de dados, que aconteceu também sorrateiramente. De repente, as empresas bloquearam o sistema de dados, né, e você não consegue mais navegar, quando anteriormente eles reduziam a velocidade. Agora, a partir... Eles não podem mais reduzir a velocidade? Eles não estavam reduzindo, mas estavam cortando o fornecimento de dados. E a lei do consumidor, o Código do Consumidor fala que tem um contrato, na verdade, teve um contrato assinado, feito entre as partes, que foi alterado unilateralmente por parte da empresa. Vamos, né? Por partes. O que acontece, na essência, eles vendem o que não podem entregar ou eles vendem e depois vão ver se pode entregar? Como é que funciona isso? As promessas são muitas. Você liga a televisão, o que tem de propaganda de empresa de telefonia é uma grandeza. E um dizendo que dá mais do que o outro. Nesse caso específico, o consumidor ele contratou um serviço, que foi um serviço de telefonia com o pacote de dados, e ficou disponível por um período. E após esse período, eles unilateralmente cortaram esse serviço de dados. Então, eles alegaram que informaram os consumidores, mandaram mensagem e tal, mas tudo isso a gente não foi constatado. Mas porque eles acham que dá prejuízo, é isso? Qual é o motivo? Por que alguém vende uma coisa que não pode entregar? Ou quando vendeu achou que poderia e depois já achou que não daria mais? Como é que funciona isso? Eu não creio que seja prejuízo. O que você crê? No intuito de aumentar o lucro da empresa, né? Porque aí você tem que contratar um pacote de dados, né? Senão você não tem aquele serviço disponível, você tem que pagar um valor a mais para ter esse fornecimento de dados. Mas enfim, não poderia ter acontecido isso, porque tem um contrato e o contrato tem que ser respeitado. E mais, nenhum tipo de informação foi prévia para o consumidor. Não teve uma informação de que daqui tanto tempo esse serviço de dados vai ser cortado. Eles até alegaram isso, mas na realidade não aconteceu. O que é serviço de dados? O serviço que permite a navegação pela internet pelo celular. Então você consegue fazer download, acessar os aplicativos, tudo isso... Assistir filminhos também, aqueles filmetes? Não sei o que se chama filmete. Consegue quando esse serviço de dados... Se fosse apresentado esse serviço. Exatamente. Por força de uma liminar também, eles estão proibidos de cortar. Então está em funcionamento esse... Graças ao PROCON. Exatamente. Os PROCON se mobilizaram e conseguiram junto à justiça que não fosse cortado. E essas multas são pagas? Importante essa pergunta, porque a gente sabe que essas empresas possuem departamentos jurídicos, né, que eles recorrem das multas e contam com a morosidade da justiça e tudo mais, né? Então, até por isso a gente até acha que em alguns casos o consumidor ele acaba, né, não tendo a prestação do serviço eficiente e acaba se desgastando numa demanda Porque judicial. essa multa não é para o consumidor, né? Não. Enfim, mudou. Recentemente teve uma alteração, né? A Fundação PROCON, o governador baixou lá uma portaria, alguma coisa que alterou a forma do trâmite do processo. Então agora o que demorava 2, 3 anos para ter um resultado, esse resultado vai ser obtido em meses. Então acredito que vai ser mais eficiente. E aí algum consumidor que está cadastrado, que está lá fazendo parte do rol de reclamações, ele pode ter direito de receber alguma coisa? Então, essas multas aplicadas pelo PROCON, elas são revertidas para investimento nas políticas de defesa do consumidor, que são os próprios PROCONs e outros órgãos que se destinam a fazer isso. Alguma cartilha de defesa do consumidor, confecção de códigos, é uma vergonha, palestras. Por mais que essa gente tenha aí carta branca com governos, etc., é uma vergonha você vender um serviço que você não entrega e para entregar você cobrar de novo aquilo que você já cobrou anteriormente. Que é mais ou menos isso que acontece, não é?
Eu tive uma reunião grande em São Paulo com todos os PROCONs e eu coloquei que estava acontecendo o seguinte, não só no estado de São Paulo, mas em todos os PROCONs. O PROCON hoje, ele tem, aqui no Guarujá, nós temos cerca de 60, 100, chegamos a atender até 200 pessoas por dia. Por dia? É muita gente, então é sinal que... Isso só de telefonia? Geral. Geral. Sinal que o Código do Consumidor está sendo muito desrespeitado. E que os PROCONs, ele faz o atendimento no PROCON, você entra em contato com a empresa resolve aquele problema para o consumidor. O que está acontecendo? Na verdade, eles estão transformando os PROCONs no serviço de atendimento ao cliente deles. Por quê? O serviço de atendimento a cliente deles não funciona, eles não se comunicam, aí eles fazem contato com os PROCONs, olha, se tiver uma reclamação aqui, pode me ligar que eu resolvo. Ao invés de ele ter um saque, um serviço de atendimento ao consumidor na empresa, ele se utiliza de um órgão público para fazer esse trabalho graciosamente para ele, é isso? Aí você registra a reclamação, entra com a reclamação, eles resolvem. Saque é o PROCON. Essa não é, isso tem que acabar. Função, claro. Isso tem que acabar. E eu me posicionei bem claro nessa reunião, estava mais de 200 PROCONs lá nesse dia, falei... Tem que ter um posicionamento, mesmo pela Fundação PROCON, assim como aconteceu nos planos de saúde. Tem que bloquear essas empresas... Plano de saúde é nosso próximo assunto, hein? Essas empresas, elas têm que bloquear a venda desses produtos enquanto elas não se adequam aos consumidores que elas estão deixando lá para trás. Porque eles vendem, quanto mais vendem, mais comerciais fazem, espalham que estão oferecendo isso, aquilo e aquilo outro, as pessoas compram e aí não tem o serviço. Eles colocam essas propagandas sedutoras com jogador de futebol, artista, e o consumidor inocente vai naquele impulso, contrata um problema, né? Porque depois ele quer cancelar, ele não consegue cancelar. Aí quando ele liga para cancelar, tem aquela vozinha que fala, sua ligação é muito importante para nós. Aí começa a tocar a musiquinha. Tararara. A musiquinha, às vezes vai no atendimento da empresa, a empresa também não dá nenhuma informação para ele, deixa ele esperando 2, 3 horas, isso é inadmissível, porque, na verdade, o consumidor que movimenta toda a estrutura da empresa, né? Então, essas empresas, elas precisam ter um pouco mais de respeito com os consumidores. Você usou a palavrinha mágica agora, falta respeito para com o consumidor. Então, essas propagandas que nós vemos aí diariamente de TIM, Oi, Claro, não sei o quê, no final, tudo é a mesma coisa. E o que eles menos estão preocupados é com o consumidor. Eles te cobram uma taxa violenta, você entra e depois eles vão te cobrando outras coisas e tudo que você usa eles acabam cobrando e você acaba ficando na mão deles. Eles falam, não, vou mudar de operadora. É quase que um grande cartel ou um grande cartel, porque eles fazem todos iguaizinhos. É isso, doutor? Na verdade, a prestação de serviço de todas essas operadoras não são como deveria. E é importante, né, a gente está aqui para prestar um serviço também. O consumidor que ele for prejudicado, que ele tiver, o serviço não for fornecido adequadamente, ele deve registrar esse protocolo junto com a empresa e depois... Anotar o número do protocolo e procurar o PROCON. Exatamente. Por quê? Porque essas empresas, quando você vai cancelar, além disso, ainda quer cobrar uma multa contratual pelo cancelamento. Essa multa é indevida. A partir do momento... E ilegal, né? A partir do momento que você não tem a prestação de serviço adequada, você pode pedir o cancelamento sem a cobrança de multa. É isso aí. Estamos chegando ao final do primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com o programa Do Jeito do Jonas. Mas antes eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é um jeito diferente de você fazer o seu relacionamento interpessoal. Aquele relacionamento interpessoal com as pessoas que estão próximas de você ou com aquelas que você quer que venham a se aproximar. Você que precisa fazer um discurso numa igreja, numa reunião de sindicato, numa reunião de amigos, uma reunião de família. Às vezes você quer fazer um discurso, não consegue, a voz não sai, você gagueja, transpira, fica ofegante, porque você não está treinado, você não tem prática. Você precisa fazer um curso de oratória e postura. O professor Rubens Marcon ministra um curso de oratória e um curso de postura que vai mudar a sua vida. Faça um contato.
pelo www.inovarideias.com. Está escrito aqui, é só você anotar, www.inovarideias.com, ou agende uma sessão gratuitamente pelo telefone 981611121. Inovar Ideias. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, recebendo hoje aqui o diretor do PROCON, doutor Alexandre Cardoso, que muito nos honra aqui com a sua presença. E eu gostaria, doutor, de comentar a respeito de uma matéria que eu vi, a respeito de um trabalho que vocês estão fazendo no comércio. Eu vou fazer um comercial de graça aqui, aliás, com muito prazer, da Dicico. Eu vi o trabalho que vocês fizeram lá com os funcionários, com um treinamento. Como é que funciona isso? E parabéns pelo trabalho. Esse trabalho, na verdade, a gente procura essas empresas aqui que estão instaladas na nossa cidade e que são grandes empresas, têm muitos funcionários, é evitar que a reclamação chegue até o PROCON. Então, muitas vezes por falta da informação, né? Algum vendedor tem alguma dúvida, ou ele não sabe se o consumidor tem direito ou não, e a gente começou a fazer algumas palestras para essas empresas, o que foi muito gratificante, deu um resultado muito positivo. Vocês foram mostrar para eles como que deve ser feito para que não tenha um problema futuro com o consumidor, mais ou menos isso? Exatamente. Na verdade, a gente... noções básicas de direito do consumidor, porque algumas vezes, mesmo essas empresas, o gerente tem muita dúvida. Ele não sei, por mais que ele seja gerente, é o gestor da loja, às vezes ele não entende muito bem o direito do consumidor. Até onde ele pode chegar, até onde o consumidor tem direito. E a gente faz essas palestras antes da loja abrir, reúne todo o pessoal e a gente vai ali tirando as dúvidas. A gente tem algum material que a gente entrega também, né? E ali tem os princípios básicos de direito do consumidor, se é aquela mercadoria que ele vendeu, se é possível a troca. O PROCON está aberto para fazer isso com qualquer empresa que o procure. Exato. Se quiser treinar o seu funcionário, procure o PROCON, que eles vão lá, fazem uma palestra, mais ou menos isso? Isso, e o resultado foi muito bom. Parabéns. Essas empresas, elas reuniam os funcionários e a gente quase não consegue sair de lá, porque começam muitas dúvidas, até dúvidas que são não pertinentes. Do dia a dia deles. Do dia a dia deles. Sim. E a gente... É bem legal mesmo. Parabéns, mas eu quero entrar com outro assunto aqui que é muito importante. Só que a gente vai ter que ser um pouquinho mais rápido porque eu tenho mais assuntos que eu quero tratar. Porque quando eu digo que vou trazer aqui o diretor do PROCON, muita gente entra em contato lá no Facebook, no e-mail e fala, oh, pergunta isso, pergunta aquilo. E a questão que mais as pessoas questionam, a questão que mais questionam é ótimo também, né? Para uma tarde de quinta-feira é maravilhoso. Mas o que mais questionam é a questão do aumento do preço nos planos de saúde para idosos. Além do aumento do preço, né? Aí ainda quando o idoso, ou mesmo sem ser idoso, quando vai precisar da prestação de serviço, também não é bem atendido, né? Mas enfim, são 2 aumentos que são permitidos por ano, né? Que é o aumento contratual que está permitido da faixa etária. Esse que é o importante, esse da faixa etária. Como é que funciona isso, doutor? Esse aumento, ele está estabelecido no contrato. Então, de acordo com a faixa etária... No contrato do plano de saúde, no contrato pessoal, ou isso é erga omnes? Todo mundo, quando chega na idade, paga mais? No contrato do plano de saúde, que é autorizado, no caso, esse contrato, pela ANS, né? Então, o governo, Agência Nacional de Saúde. O governo, ele permite esse aumento de faixa etária, que é o mais doído aí pro idoso. Porque o aumento do aposentado é zero, né? Que aumento que tem o aposentado? Nenhum.
e aí de repente ele tem que pagar no plano de saúde 30%, 40%, 50% a mais. Como é que ele faz? Morre? É um verdadeiro absurdo, aí depende de 39, um exemplo só, ele de 39 para 40 anos, aí eles colocam realmente um aumento de 30, Então, mas 40... esse eu não vejo problema, sabe por quê? Porque o camarada de 39 para 40 anos, ele está trabalhando e ele se vira, ele arruma outro jeito, enfim, ele se vira, ele tem saúde também. Quando passa dos 60, falta saúde, falta dinheiro, porque ele não tem mais como ter uma atividade, a aposentadoria no Brasil é criminosa, né? Isso não é culpa de governo esse, aquele, aquele outro, o sistema está errado, o sistema está falido. Está falido o sistema previdenciário, e aí ele ganha aquilo ali, a maioria ganha um salário mínimo, e ele consegue ter um plano de saúde às duras penas, e de repente o plano de saúde custa mais do que o salário que ele ganha, doutor, alguma coisa tem que ser feita. É um verdadeiro absurdo, mas a gente tem registrado algumas reclamações, sim, referente ao aumento do preço dos planos, né? É importante que o consumidor, ele nos procure, no caso que se ele se sentir prejudicado, para que a gente possa achar no contrato alguma ilegalidade. Tem mandado alguns lá para você, tem recebido lá? A gente tem recebido alguns. Tenho mandado, falou, procura lá o doutor Alexandre, porque realmente eu acho um absurdo. E a gente tem conseguido... Não tem o que fazer, doutor? A gente tem conseguido alguns acordos, né? A gente precisa ver o contrato. Essa é uma situação que a gente necessariamente precisa ver qual foi o contrato dele, porque a gente também usa o Estatuto do Idoso. Então... Depende do ano, a gente consegue, de repente... Não seria interessante fazer uma lei obrigando ao plano de saúde entregar uma lupa para cada segurado acima de 60 anos? Porque acima de 60 anos o camarada já não enxerga mais. O tamanho da letra é o menor, mas o menor do menor. Quando você fala assim, eu uso o CAP 6, não, eles usam 4, 3, é para ninguém enxergar mesmo. Não teria que dar uma lupa também, ser obrigatório? Nesses casos, quando a gente constata que o documento é ilegível, que a gente não consegue enxergar, a informação não é clara, objetiva, além da gente registrar a reclamação do consumidor, a gente também aplica uma multa na empresa, porque tem um padrão, a letra não pode ser minúscula, ela tem que ter um padrão de pelo menos 11, onde não tem como, menos que isso não tem como ler. Doutor, para encerrar esse assunto, você que foi vilipendiado no seu plano de saúde por idade, principalmente de 60 anos, faz o quê? Vai no PROCON? Exatamente. Pegue o contrato, nos procure, que a gente vai auxiliar, ajudar, para que você não pague um aumento abusivo. Você vai ter um socorro do PROCON, fica aqui a nossa notícia para você que tem esse tipo de aumento. Vamos mudar de assunto? Ou quer terminar isso? Pode terminar. Mesmo no agendamento, que a gente sabe que o maior número de reclamações referente ao plano de saúde, doutor Jonas... É no agendamento? É no agendamento. Muitas vezes... Então, mas não é a reclamação que eu tenho. A reclamação que eu tenho é do aumento, principalmente da idade. Então... Mas para aqueles que também necessitarem de um agendamento, pode procurar que a gente tem feito... Você que quer agendar e não consegue uma consulta médica, alguma coisa, vá ao PROCON, que eles vão te ajudar. Mudando, outra coisa que reclamam muito, garantia estendida que não garante nada. Como é que funciona isso? Dentro dessas reuniões que a gente tem feito com essas empresas, algumas delas a gente já tem alertado a respeito desses contratos da garantia estendida. Tem que ficar claro para o consumidor que ele está contratando um serviço que dá direito a ele reparar o produto ou a troca do produto, porque muitos vendedores, até por orientação até dos gerentes ou do dono da empresa, eles vendem essas garantias estendidas, seguro de vida... Isso é venda casada, doutor? Venda casada é crime. Você só me compra o ar-condicionado se você levar a garantia estendida. Isso é crime. Então, já tem um entendimento que quando você dá ciência ao consumidor, ele assina o contrato, não configura a venda casada. Tá. Mas o que acontece? Não são todos, mas alguns vendedores, até por orientação que eu estou falando, pelo dono da empresa, gente, quando o consumidor compra o produto, ele sai assinando aqueles documentos, ele nem sabe que ele está contratando uma garantia estendida, um seguro de vida, um seguro odontológico, que a gente já pegou. Seguro odontológico? E um seguro Você compra um radinho de pilha e é obrigado a levar um seguro odontológico. Aí o cara tem 36 próteses, 2 dentaduras, uma em cima e uma embaixo. O que ele vai fazer com o plano odontológico? Doutor, me ajuda. Não, vou ajudar. E o pior... que ele não vai usar porque ele não sabe que tem. Ele assinou aqueles documentos, é onde está a má fé. O vendedor, ele passa,
ele vende o produto para o consumidor, não avisa que ele tem aquela garantia estendida, seguro de vida, seguro odontológico, então o consumidor ele jamais vai utilizar porque ele não sabe o que tem. Quando o produto dá defeito, que ele vai registrar no PROCON a reclamação, a gente começa a olhar os documentos e ver lá, você assinou o seguro de vida? Ele, não tenho. Aí, você assinou aqui, você tem seguro de vida. Seguro odontológico, você sabia que? Não. Aí a gente pede o cancelamento de tudo isso e tem que pedir a restituição para o consumidor. Ali no PROCON é que ele acaba descobrindo... Então, mas aí eles fazem isso com 1.000, 10 vão pedir de volta pelo PROCON e 990 foram roubados. Doutor. Isso é roubo, doutor. Por isso que a orientação que a gente passa para o consumidor é ficar atento. Na hora que ele vai efetuar a compra do seu produto, sempre lê o que está assinando, porque pode acontecer. A gente tem alertado essas empresas, dar ciência ao consumidor do contrato que ele está assinando, se é um seguro de vida, deixar claro que é um seguro de vida ou um seguro odontológico, para evitar esse tipo de coisa. Chega pro cara e fala, você quer comprar um seguro de vida? Ele fala, não. Porque a partir do momento que a gente constatar e o consumidor falar que não contratou e a gente entender que foi uma má-fé, a gente vai até o estabelecimento e esse estabelecimento pode ser multado, sim. E a garantia estendida funciona? A pessoa quando precisa, quando o aparelho queima, ele vai buscar a garantia estendida, ele é atendido, doutor? Tem sido atendido, pelo menos nos processos que a gente tem visto no PROCON, a garantia estendida ela tem... Tá, mas os que foram no PROCON reclamaram. Aqueles que não vão atrás provavelmente não são atendidos. O que a gente acionou, a gente teve êxito. Porque o PROCON acionou. Aí eu não sei. Quem não foi lá, a gente... E quem não foi no PROCON, como é que ficou? Porque o PROCON precisa ser melhor difundido. As pessoas têm que conhecer o produto. Não tem que arrumar serviço, não, tá? Eu sei que vai fazer fila, mas precisa ir ao PROCON. Você comprou aí uma batedeira nas casas X aí e você está pagando. Vai no PROCON, vê se lá tem um auxílio odontológico, auxílio funeral, seguro de vida, seguro para o vovô mais velho. De repente você tem um dinheirinho lá para pegar de volta, vai fazer bem para você. É isso, doutor? É isso mesmo, tem que ficar atento e procurar. Informação, a gente costuma dizer que é a nossa arma, né? A informação, o consumidor, o Muniz, quando está bem informado, ele... Doutor, estamos caminhando para o final. Eu preciso perguntar sobre os sites de compra que estão vendendo e não entregam, ficam com o dinheiro do cliente que é pago no cartão de crédito. Como é que está isso? Muita atenção a todos os consumidores, porque realmente... Tem muito golpista aí. Tem uma técnica para descobrir quem é o golpista ou não tem? Fica muito difícil, viu? Depois descobrir de onde partiu essa venda. Se a pessoa não tiver um CNPJ, não tiver um endereço, um telefone, fica muito difícil de achar depois. O ideal é não ficar se aventurando, é procurar aquelas empresas mais conhecidas que você... Tem o cadeado no site que você faz a compra com segurança, porque depois a gente tem visto muitas reclamações onde o consumidor ele vai motivado geralmente pelo preço. A televisão custa R$2.000, estão oferecendo por 950. Comprei, perdeu 950. Desconfie. E no site do PROCON tem lá os sites não recomendados. Tem já, mais de 200. Tem. A gente bloqueia direto. Dentro disso, o PagSeguro adianta alguma coisa? Adianta, mas que você paga, mas tem a certeza que pega de volta se não receber? Isso, mas tem que saber como funciona. O PagSeguro você tem um período para bloquear o valor. Então aquele valor não é liberado ao vendedor. Então dentro disso, se não me engano, tem um prazo. 14 dias... Já é um bom prazo. Você tem que bloquear Não recebeu a mercadoria, bloqueia no PagSeguro. Doutor, o programa acabou, mas eu preciso perguntar. 10% do garçom. Podem cobrar? Está liberado? Como é que funciona? Os 10% do garçom é facultativo. Você só paga se você entender que foi bem atendido. Então você não paga, você pode contribuir com 10% se você gostou do serviço? Exatamente, se você gostou do serviço, você pode pagar os 10%. Se não, é facultativo, o estabelecimento não pode fazer nenhuma reclamação, nem olhar feio, porque você não pagou. Que pena, doutor.
Eu preciso trazer o senhor aqui muito mais vezes, porque quando eu digo que vou trazer aqui o doutor Alexandre, eu coloco lá no Facebook e as pessoas começam a mandar lá no meu inbox as perguntas e mandam, e eu fiz aqui a seleção das mais concorridas, que seriam aí o plano de telefonia móvel, o plano de saúde, a questão do preço dos idosos, a garantia estendida, os sites de compra que estão cometendo fraudes, os 10% do garçom, e uma outra coisa que também hoje está atormentando, mas não vamos ter tempo de falar, são os tablets com defeito, que é muita gente comprando tablet e depois não vem nada daquilo que prometeram, o tablet não faz nada do que está escrito lá no negócio, e eu vou te trazer aqui de novo para falarmos de outros assuntos e também desses. Muito obrigado por ter vindo, quero mandar um grande abraço para o Raul Mola, que sempre está lá entrando em contato com a gente, estamos sempre fazendo um meio de campo na medida do possível. Quero mandar um grande abraço para o pessoal lá da AGEM, pessoal maravilhoso, doutora Veridiana, Douglas, Celso, pessoal que trabalha com a gente. Um beijo no coração de cada um, abraço aqui para a Cida, para o Brian, que está nos ajudando, colaborando conosco aqui no programa. E o senhor tem 15 segundos para falar tchau, porque eu abusei do tempo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do seu programa, espero ter contribuído e retornar aí divulgando as informações e as nossas ações. Obrigado mesmo. Muito bem, vem aí uma grande novidade no programa do Jeito do Jonas, a Ravena, produtos para a beleza da mulher, está vindo conosco e nós vamos ter aqui uma festa com a Ravena em toda a cidade do Guarujá. Obrigado, doutor Alexandre, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.